se conhece como? Pelos seus próprios frutos. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem vídima, uvas dos abrolhos. O que ele está querendo dizer ali? Tem pessoas que falam assim, toda árvore se conhece o fruto. Ali ele está explicando, é cada árvore, cada pessoa, as digitais são únicas, amém? São diferentes. Passa para frente para nós. Se colocar um monte de árvore, de mangueiras, uma porção de mangueiras junto, você não sabe qual manga que vai produzir. Se é manga espada, se é outro tipo de manga. O homem bom do bom tesouro do seu coração. O que ele está dizendo ali que é o bom tesouro ali? É no coração, olha lá. Tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Por quê? Da abundância do seu coração fala a boca. Então, muitas pessoas se perdem na vida pelo que elas falam. Elas ficam retidas pelo que elas confessam. Veja o 46. Por que me chamais, Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Jesus falando. 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha como é que isso é forte. Quem vem a ele e ouve as palavras dele, porque ouvir aqui dentro não é tão difícil. O negócio é você botar em prática o que você ouve lá fora. Ele está falando ali de dois tipos de pessoa, quer ver? E eu vos mostrarei quem é semelhante. Qualquer que venha a mim, vai a Jesus e ouve as palavras dele e as observa, ele diz, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Quem ouve, está vendo? E observa quer dizer praticar. 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Rocha, vocês sabem o que é? Uma pedreira. E vindo a enchente, bateu com ímpeto, quer dizer, com força. E a corrente naquela casa. E não a pôde abalar. Não é derrubar, não. Nem abalar. É quando o problema vem muito forte. Mas você tem consciência que Jesus já te deu poder. Já te deu autoridade. E que a palavra que sai da tua boca, ela não vai voltar vazia se você citar a palavra de Deus. E o milagre vai acontecer. Que nem a avó que ligou para mim desesperada que a netinha tinha caído, tinha quebrado o osso da cabeça e estava sangrando. E a neném com 14 dias de nascido. E eu disse para ela, observa a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Esse momento já passou. O cirurgião da sua neta é o Espírito Santo. E já deu certo. Aí no outro dia ela liga dizendo, a menina está mamando. Não precisaram operar. No terceiro dia, senhora já está em casa. Glória a Deus. Amém? Por quê? Ela estabeleceu sobre a palavra. Agora a pessoa que sai falando tudo que não deve, descontrola ela própria. Porque o diabo, ele apanha as pessoas nas palavras. Olha ali. Como é que é importante. Essa pessoa ali, Jesus fala que ela cavou.
E veio enchente, com impétuo corrente, naquela casa. E não pôde abalar. Por quê? Estava fundada sobre a rocha. Tinha um alicerce. Amém? Tinha um firmamento, tinha uma postura. Vejamos o 49. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. Digamos que alguém vem com muito aterro, despeja lá, e vai passar a máquina por cima, só espalha, e a pessoa vai e constrói ali por cima. O que vai acontecer? Quando vir a enchente, a chuva, o vento, o prejuízo, o dano vai ser muito grande. Uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu em teto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Por que foi grande a ruína? Porque a pessoa não observou, ela não botou em prática como deveria. Mateus 7:24, coloca ela para nós. Mateus 7:24. Observam isso. Aqui vai trazer outro. É o mesmo projeto, mas mais clareza. Mateus 7:24. Glória a Deus. Ai. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha. Esse foi a pessoa prudente, pessoa que está consciente daquilo que ela está fazendo, amém? Glória a Deus. Se o sinal abriu, é para ela passar. Se o sinal está fechado, é para ela parar. Veja o 25. Versículo 25. Desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A chuva vem de onde? De cima para baixo. Se a casa é de telha, se é de alumínio, faz até um barulho muito alto. A varanda, em todo lugar onde tiver. Mas nós observamos que, às vezes você vê aquelas tempestades de vento que arrancou os telhados, arrancou tudo. Já é o vento. Olha lá, sopraram os ventos, está vendo? E combateram aquela casa. Essa aqui não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela estava firme. Amém? Estava construída, tinha proteção. Mas aquelas que fazem de qualquer jeito, a casa na areia, 26. E aquele que ouve, ouve estas minhas palavras e não cumpre, tá aí, um exemplo para vocês. A palavra fala que se o ladrão roubar, ele vai o quê? Preso, não é? Se o ser humano erra, não se arrepende, permanece no erro, não põe a palavra que Deus falou, que é para se afastar, separar.
Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Você sabe que na areia é muito fácil de mover a areia. Então vem a enchente, os rios encheram e a areia soltou, a casa caiu. Está simbolizando o quê? Uma pessoa. Pastor, por que a primeira casa não caiu? Digamos que é duas pessoas. Um é dizimista, é ofertista, é fiel, está na presença de Deus. Deixou o pecado, deixou o mundo, entregou-se de corpo e alma para Jesus. O que vai acontecer? Vai ser protegida. E a outra pessoa? Fez na areia. Igual aquele pessoal que eu te falei, que tinha a loja, a padaria. Eles começaram na rocha e depois desceram para a areia. Então eles não tiveram sucesso na vida. Por quê? Eu falei assim, mas Deus é misericordioso. Mesmo assim, se vocês quiserem se consertar, aí oramos em nome de Jesus, falou, me ajuda, que estou tremendo. Aí oramos, Deus abençoou, que pelo menos um carro apareceu. Estava intacto, o cara estava vendendo o carro deles na loja. Ó, como é que é vender? Dá para explicar isso? Estava vendendo já o carro dele. Quando a gente oramos, acionaram lá, acho que um guarda civil estava passando a hora e viu o carro dele e achou o carro. E foi recuperado. Então eu quero dizer para vocês, a palavra de Deus ensina para nós assim, lá em Provérbios 13, observa. Provérbios 13. Já vai terminar, tá, gente? Provérbios 13, versículo 13. O que despreza a palavra perecerá. Quer dizer, o cara pode ser PhD, doutorado, com N formações, até com uma língua erudita, fala vários idiomas, mas se ele despreza a palavra de Deus, que estamos falando dela, o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será o quê? Galardoado, será abençoado em todo tempo. No livro de Provérbios ainda, capítulo 3, observa isso aqui. Provérbios 3. E eu desafio a pessoa que cumpre essa parte aqui. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Quando você recebe, a primeira coisa que vai fazer é separar o dízimo do Senhor, a oferta do Senhor, o voto que você fez. Para quê? Para que Deus repreenda o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, o devorador. 4 que aparece, está vendo? Agora veja o versículo 10. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Passa para o versículo 16. Vida longa de dias está na sua mão o quê? E na esquerda, riquezas e honras. Amém?
Quem está falando é quem nos fez. Deus. Se você obedece Ele, a coisa tem que mudar, gente. Ele vai trazer uma solução, Ele vai trazer uma resposta, Ele vai ampliar, vai mudar, vai haver sucesso no teu caminho. Porque às vezes a pessoa ainda não está bem encaixada. Ela ouve, mas até nem está entendendo direito, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas que Ele quer que você seja muitíssimo abençoado, Ele quer. Provérbios 10, 22. As bênçãos do Senhor que enriquece não acrescenta dores. Ó. Olha lá. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Mas como é? Nós lemos agora mesmo aquele que ouve e pratica. Amém? Tem que praticar. O que é praticar? Se está escrito que na Bíblia, Malaquias 3,10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Colocar no gasofilaço. Para que haja mantimento na casa de Deus. Por causa de vós, ele diz, repreenderei o devorador, abrirei a janela do céu. Olha lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova, é a única vez que Deus fala fazer prova dele é essa passagem. Depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente. Aí eu digo assim, ele falou o que ali? Trazei todos. Amém? 13º é para dar dízimo? Sim ou não? Glória a Deus. Você está em casa lá, aí alguém te chama e diz assim, olha, digamos que você é um profissional, eletricista ou mecânico, sei lá, 10. Ele vai lá, te chama e diz assim, rapaz, tem um serviço nesse final de semana para você fazer, você vai ganhar R$2.000 lá rapidinho. Você vai lá e faz essa instalação para mim? Aí o rapaz vai, a pessoa vai e faz. Ele ganhou 2.000, quanto é para ele tirar? Quanto, gente? 200. Amém? 1.800, com quem ficou a maior parte? Para ele ainda. Amém? Deu para entender? Por isso que Jesus, quando pegou aquele pão, lá no caminho de Emaús, Jesus tirou o pedaço menor para ele, e o maior ele deu para os 2 discípulos. Aí os discípulos entenderam que era Jesus. Até então eles não viam que era Jesus que estava abençoando eles. Digam glória a Deus. Então a bênção ela vem. Agora você quer ver o que vai acontecer? Fazer prova é você levar. Agora veja em Malaquias 3,5. Deus vai ser um testemunha veloz a seu favor. Pastor Macumba pega em crente? Pega. Ali. Se a pessoa não chegar a Deus, chegar-me-eis a vós para juízo. Olho grande, inveja, tudo isso. Chegar-me-eis, está escrito ali, não é eu que estou falando, está escrito. Eu sei que tem um montão de gente que depois vai até ligar criticando. Estão assistindo, mas é fácil, está ali, ó. Quem escreveu a Bíblia? Foi o Espírito Santo. Chegar-me-eis a vós para juízo. Serei uma testemunha veloz. Contra quem? Os feiticeiros. Contra os adúlteros. Contra os que juram falsamente. Contra os que defraudam o direito da diarista.
e em seu salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro. Chegar-me-eis a vós, presta atenção no texto lá, ó. Chegar-me-eis a vós para juízo. Serei o quê? Uma testemunha o quê? Veloz. Imagine, Deus como sua testemunha é veloz, é mais rápido que um abrir e fechar de olhos. Agora versículo 11. 3:11. Por causa de vós, por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, veja o 12, versículo 12. Verso 12. Todas as nações vos chamarão bem o quê? Aventurados. Por quê? Vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer fazer coisas tremendas na vida de vocês, na nossa vida, cada dia da nossa vida. Aí o pessoal fala, pastor, e esse sal aí? Por que esse sal? Um monte de gente é contra, mas nenhum deles paga a minha conta, e nem a sua. Isso que é mais, tipo aquela pessoa que está andando com a bicicleta, que perdeu o pedal e está só aquele ferrinho machucando a canela. Só lá, daqui uns dias quebra aquele ferrinho ali, ele cai, se machuca tudo, fica todo arranhado. Eles querem mal para a pessoa. 2 Reis, capítulo 2, do 19 ao 22, a campanha do sal. Aí a pessoa fala assim, que negócio de campanha? Primeiro, fazer a campanha na Bíblia, gente. Foi Davi, fez 7 dias de jejum por um filho do pecado, e Deus falou para ele, não adianta você fazer que ele vai morrer, mas ele fez. 2 Reis, Segunda Reis 2:19. A Ana, nossa contadora, teve lá nessa fonte, onde Eliseu lançou o sal sobre as águas. Olha lá. E os homens da cidade disseram a Eliseu, que era o profeta, eis que boa é a situação, ou a cidade. A situação desta cidade. Quer dizer, a habitação. Como meu Senhor vê. Porém, tinha um porém. Quando fala porém, desabou tudo. Porém, as águas são má e a terra é o quê? Estéril. Imagine você morar num lugar onde a água é má e a terra é estéril. Tudo que você planta já morreu. Por quê? Porque era estéril. 20, versículo 20. E ele diz, trazei-me um prato novo e ponde nele sal, e lhe trouxeram. 21. Então saiu ele ao manancial das águas, deitou nela o sal e disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Verso 22. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia dito. Diga glória a Deus, havia falado. Então, até o dia de hoje, está lá. A fonte que era amaldiçoada, a cidade de Jericó. Nós vimos ali no dique, o pessoal ali no dique, que a mulher levou o sal, fez a campanha, colocou dentro da geladeira dela,
Isso era no domingo pela manhã, e ela foi, aí o marido dela falou assim, vamos almoçar na casa da mãe, lá em Ramos. Aí foram lá para Ramos, almoçar lá, eles moravam no Dique. Uma casa, meu Deus, um barraquinho, a coisa estava feia. 2 meninos bonitos, os filhinhos deles. E ela foi na igreja de manhã, igual vocês viram aqui, chegou lá e botou dentro da geladeira. Falou, ó, a geladeira lá em casa, pastor, parece princípio do mundo, só tem água e luz, tem nada. Só tem água e luz mesmo, graças a Deus tem luz. Aí desceram, foram lá para a casa da mãe dele. Na hora do almoço, tá passando lá na televisão, você que tem o PIS, e essa é sua data de aniversário, venha receber o seu PIS que já está depositado. Ele falou, opa, amanhã cedo nós vamos lá buscar. Aí daí a pouco chega a mãe dele, com 4 bolsas de compra. O que ela trouxe? Iogurte para as crianças. Põe aonde? Na geladeira. Verduras, frango, carne, muita coisa mesmo. Mais 2 de compra. Então, o que estava estéril, aonde começava a esterilidade, na geladeira, saiu tudo que estava estéril. Quem entende o que eu estou falando? A prosperidade chegou. A irmã dele tinha comprado um carro, e o carro estava lá, debaixo, na garagem, lá parado. Ela falou assim, ô mano, você tá com carro? Ele falou, que carro? Não tem nem lugar para morar direito. Aí ela falou assim, ó, mas põe esse carro que está aí e leva ele para você. Ela foi transferida para São Paulo, e lá ela adquiriu o carro da empresa, então ela não queria aquele. E aí eles arrumaram, ele foi lá, encheu os pneus do carro e já foi para casa no carro. Eu quero dizer para vocês, no mês seguinte, essa irmã reuniu com a mãe dele e compraram uma casa para ele em Ramos. E cortaram os cabelos dos meninos, igualzinho aquele estilo chororó. Colocaram roupa jeans nos meninos, tênis, ficou um luxo. Então foi alegria, diga glória a Deus. Ele foi lá e falou, pastor, vim aqui despedir do senhor que nós estamos indo embora. Porque a nossa vida mudou mesmo. E antes, o ventilador dele nem aquela proteção da Aeres tinha. E a lixeirinha que eles tinham era um balde na pia, aquele pano de esfregão, aquele negócio esquisito. Falei, rapaz, comprei uma lixeirinha de 1,99, que tinha com a vaquinha do lado ainda. Aí coloca aí. E chegou um sobrinho dele com um corte assim profundo no rosto. Falei, rapaz, foi de navalha? Ele falou, não, é arame farpado, que estava botando, tirando as fraldas, o vento veio, que as fraldas de pano ainda. Cortou o rosto dele, o vento bateu e cortou. Falei, rapaz, eu vou apressar para vocês, vou trazer a lista de tudo quanto custa um varal. Aí era 80 centavos o varal, a torneira que parecia um chafariz era 1,20. E levei a lista para ele, falei, ó, vai lá e tira isso tudo que está aí. Aí naquela semana, a mãe dele já abençoou ele, a irmã abençoou. Foi tudo muito rápido. Amém? Aí falou, agora, pastor, eu vou permanecer com Deus firme. Mesmo não dando para vir aqui, vir uma vez no mês, mas eu vou dizer para o senhor, eu estou muito grato. Então a gente tem que reconhecer que não fomos nós que fizemos nada, mas foi Deus que fez tudo por nós. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Então, assim como está o nome de vocês ali, quarta-feira nós vamos colocar água. Você leva esse envelope aqui, você pode guardar ele, para você depois botar o dízimo daquilo que Deus te der. Amém? Ou a oferta, como Deus falar no seu coração. Senhor Jesus, aqui estão os teus servos, as tuas servas, os teus ungidos, e aqueles que não estão, que estão trabalhando, que estão viajando. Senhor, abençoa todos eles, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que eles possam praticar a tua palavra. Amém?